Paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais uma edição dos estudos que nós estamos fazendo sobre casamento instituído por Deus. É uma alegria esse reencontro com os irmãos para tratarmos de um assunto tão importante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para que o casal possa ter um casamento bíblico. Eu vou pedir ao pastor Wallace, Pai do Senhor Wallace, está aqui conosco e ele vai ler o versículo bíblico para darmos início ao nosso estudo. A paz do Senhor, pastor Diniz, a paz do Senhor, irmãos que nos ouvem. O texto base para o nosso programa está em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4, e diz assim a palavra do Senhor: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece e não se conduz inconveniente. Esse tema é um tema bem interessante e até importante também para nós tratarmos desse sentimento que muitas vezes traz tantos problemas, né? Principalmente nos dias que nós vivemos, né? E sabemos que esse sentimento de ciúme, que a palavra de Deus diz, não arde em ciúme, é um sentimento que às vezes está por trás, está um aspecto que é insegurança, né, nesse relacionamento, né? E isso é uma necessidade que nós temos que tratar quando nós falamos de família, de casal, de relacionamento, e isso precisa ser tratado com urgência, não é mesmo, pastor Diniz? É verdade, Wallace. É interessante que o texto está falando do amor, e ele fala aqui, ele põe como exemplo o amor do Senhor Jesus, que é o exemplo também para a igreja, né? Porque ele compara a noiva, que é a igreja, e Jesus, o noivo. E ele fala aqui que o amor não arde em ciúmes. Às vezes nós vemos até algumas pessoas falando assim, não, no casamento um pouquinho de ciúme é bom, é necessário. O problema, e o texto bíblico usa essa expressão de arder em ciúme, é quando o ciúme se torna doentio, quando o ciúme começa a trazer prejuízo para o relacionamento. E às vezes nós vemos assim, é uma doença mesmo. E o ciúme está muito ligado a um sentimento de posse. E às vezes você vê em casos extremos, né, de você ouvir um absurdo de dizer assim, matei por amor. E não existe isso, né? Matar por amor. Isso é um egoísmo. E o amor não é egoísta. E a verdade, nós tratamos aqui na edição anterior, nós tratamos da mente. E aqui é uma mente doente. O ciúme, esse arder em ciúme, é um desequilíbrio, é uma doença, é uma insegurança que a pessoa tem. E ela começa a olhar o outro como se fosse uma propriedade dela, quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor não é isso. E a pessoa diz assim, eu amo tanto que eu tenho um ciúme muito grande. Não, você não ama, você é egoísta. A verdade é essa. E o egoísmo é o amante de si mesmo, porque você começa a olhar o outro como se fosse seu. E o amor é o contrário disso. Porque o amor é se dar. O amor não cobra. O amor verdadeiro, ele não cobra reciprocidade. O amor verdadeiro. Jesus não se entregou pela igreja, e ele coloca isso como exemplo de amor, porque a igreja o amou. Não. Ele diz que ele amou primeiro. Ele me amou quando eu era inimigo dele, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, que é uma ofensa contra Deus, e ele foi nos buscar. Ele nos amou, ele nos escolheu. Uma mãe, ela ama o filho, é um amor natural, e ela não ama porque o filho merece o amor, porque o filho é bom. Ela ama porque ela ama o filho. Não é porque ele faz alguma coisa. Então, a verdade, quando a pessoa arde em ciúme, alguém pode dizer, não, fulano ama, fulana ou fulano ama tanto que
não ama. Não. A verdade, existe aí uma mente também doente. E aí surge a desconfiança. E a gente vê casos absurdos, eu como pastor já encontrei, de uma invasão do outro, do companheiro, da companheira, de coisa injustificável. Você imagina um marido ou uma esposa indo investigar rede social da companheira, do marido, para ver se acha alguma coisa, de pegar o celular, de tentar uma senha. Eu já vi coisa entre casal e dizer assim, não, eu quero a senha do seu celular. Eu não tenho esse problema, eu tenho a senha da minha esposa, ela tem minha senha, eu não tenho esse problema. Mas exigir isso daí já é um sentimento, assim, é você mostrar uma insegurança muito grande. E outra coisa, Wallace, muito importante, eu não conheço ninguém que salvou o casamento pelo ciúme, mas eu conheço gente que destruiu o casamento pelo ciúme. Porque esse negócio de alguém pensar que eu vou vigiar minha esposa, ou que a esposa vai vigiar o marido, e que meu marido está conversando ali com alguém e eu me encosto para ver o que é, e às vezes até hostilizando a outra pessoa. Uma vez até, um caso pitoresco, na igreja que eu era pastor, tinha uma senhora, e já assim, de meia idade, aí 50 e poucos, 60 anos de idade. Meia idade para não dizer já idoso, né? Que 60 já é idoso. E o marido dela, ele era um diácono e ele estava dando assistência a uma jovem que era do grupo dele, e a esposa foi lá e fez uma desfeita com a jovem. E aí eu chamei ela para conversar, porque ela chegou a ofender a jovem. E eu chamei ela para conversar. E ela falou comigo, não, essa moça precisa ter desconfiômetro, porque ela está dando em cima do meu marido. E eu cheguei para ela e falei assim, minha irmã, pera, só um instante. Você está precisando de comprar um óculos para você enxergar quem é seu marido. Você acha que aquela moça, uma moça bonita e tudo mais, vai ter interesse nesse coroa seu? Você está precisando, minha irmã, de um óculos, mas é isso. E eu falei com ela assim, porque era uma coisa absurda. Era uma coisa assim, sem lógica, sem nexo. E aí eu chamei a atenção dela e falei com ela meio duramente, falei, olha, você precisa, porque, me desculpe a expressão, mas as pessoas chegam a perder, o ciúme adoece de uma tal maneira, a insegurança chega a tal ponto, que chega a se tornar ridícula. E a pessoa perde o equilíbrio, o bom senso. É uma mente doente, precisa de um tratamento. E, nesse caso, era uma coisa assim, você acha que aquela moça está interessada nesse seu velhinho aí. Só você que enxerga ele bonito desse jeito e lindo desse jeito para achar que essa moça tem um interesse. Então, o ciúme, às vezes, ele traz essa dificuldade para a convivência do casal. Porque você começa a fiscalizar, a vigiar, e isso tira do outro o prazer no relacionamento, porque essa desconfiança machuca também, ela fere o outro. E acaba afastando, né, Diniz? Porque essa doença, que na verdade é uma doença mesmo, ela acaba afastando, não ajuda, não agrega, só atrapalha, né? É aquilo que nós falamos no programa anterior, é aquilo que fica na mente e a pessoa não consegue se libertar e está sempre trazendo à tona isso, né? E nós temos aprendido que quem ama, cuida, né? É o contrário, né? Está falando que o jeito matou, fez alguma coisa por excesso de ciúme, excesso de amor. Não, isso é o contrário, porque quem ama, cuida e não se posiciona desse jeito. E toda a base de ciúme, desse sentimento tão ruim, devastador, né? É a insegurança, né? Quando a pessoa ela precisa rever, né? O casal precisa parar, aí precisa até de um médico mesmo, porque nós sabemos que temos o médico dos médicos, que é o Senhor, mas precisa rever essa situação, porque isso só vai se agravando. Se isso não for resolvido, isso vai agravando dia após dia, e isso pode gerar situações muito desagradáveis, né? Reflete na criação dos filhos, né?
o testemunho que fica, pessoa meio neurótica, e isso não traz paz, né? Nós falamos no programa passado que a mente firme no Senhor traz paz. Imagina um casal que vive desses conflitos constantemente, um desconfiando do outro, porque é meu, pode ser, ninguém se aproxima, eu quero ver seu celular. Que coisa absurda, né? Esse tipo de coisa. E isso não impede, né? Já que está preocupada, isso não vai impedir uma traição, né, Dini? De jeito nenhum. De maneira não é alguma. porque você está olhando o celular da pessoa, mas esse sentimento precisa ser estipado, tirado da vida do casal, né? Até porque nós estamos falando de pessoas que têm o Senhor como Salvador, né? Estamos falando de pessoas que têm experiência com o Senhor Jesus. E isso não pode acontecer, isso é inconcebível, né? Afinal de contas, você conheceu, consagrou a sua vida, esse relacionamento iniciou na presença do Senhor, não pode ser concebido esse tipo de sentimento, né? É o ciúme que arde, o ciúme que devasta. Então a preocupação aqui, a nossa preocupação, e isso é um sentimento comum, isso não é raro não, né? Isso é comum acontecer, mas nós não podemos conceber, né? O salmista, ele falou, ele diz, tem um texto da Bíblia que ele diz, eu coloco um anjo à porta da minha boca, né? Para mim não falar o que não deve. Também à porta dos meus pensamentos, né? Nós precisamos estar livre desse tipo de sentimento que não agregue nada, só destrói, né? Só destrói. E esse é um tema muito difícil de se tratar, porque depende de você fazer essa introspectiva, o casal rever os seus pontos, seus valores, seus conceitos, para que Deus possa agir e estipar de vez esse tipo de sentimento que só traz confusão, só traz desagregação. Né? Voltando ao sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Ver se há em mim algum caminho mau. E o ciúme, muitas vezes, ele acaba em agressão. Sim. Às vezes até física, mas muitas vezes a agressão por palavras. Porque só de você mostrar uma desconfiança, só isso já é uma agressão. Já é uma agressão. Só de você mostrar uma desconfiança do seu marido ou da sua esposa, isso já agride. Porque o casamento ele deve prezar por um relacionamento de confiança. E aquilo que eu disse anteriormente, ninguém vigia ninguém. Não tem como você estar 24 horas vigiando alguém. Então, se alguém está junto com você, ele deve estar junto com você por amor, porque ele te deseja, ele quer manter o casamento. Ninguém deve estar junto porque eu te vigio, eu vou te policiar e você vai permanecer fiel. Se fosse assim, era melhor que fosse embora, porque não tem como. Isso é infidelidade. Não perdura, né? Não perdura. Isso é infidelidade. Então, o casal, quando ele entra por esse lado de alguém que desperta esse ciúme, é o contrário, ele não atrai o companheiro ou a companheira, ele afasta. O ciúme acaba afastando, porque o relacionamento vai tomando um caminho doentio, e as agressões, e aí aquela história começa a afetar a intimidade do casal. Porque não tem mais prazer em estar junto, pelas agressões verbais, né? Se você está conversando com alguém, eu vejo a esposa assim, do marido atender o telefone e ela fica, quem é? Quem é? Quem é? Quem está falando com você? E às vezes o cara faz aquela história, né? Não é mamãe, deixa eu ver se é a sua mãe mesmo. São coisas assim, às vezes risíveis. Eu já vi cenas de ciúmes assim, de depois você ri da situação, porque beira ao ridículo. A pessoa acaba diante daqueles que estão no entorno criando situações assim ridículas, das pessoas comentarem, nossa, fulana ou fulano, que coisa. Então, o casal precisa de ter esse equilíbrio e de conversar sobre isso, de parar, de chamar o outro e dizer, fulano, isso não tem lógica. E de orar junto, de pedir ao Senhor para tirar. Isso, eu vou falar aqui, pode soar assim duro para alguém, mas isso é uma coisa carnal e maligna, porque o adversário ele age nessa brecha. Parece amor, mas a própria Bíblia diz que não é amor, porque eu vejo muita gente justificar o ciúme porque eu amo muito. Não. Biblicamente, nós estamos tratando aqui de casamento bíblico, a Bíblia está dizendo aqui
que o amor não arde em ciúmes. E antes que a gente encerre o programa, Denise, é bom lembrar que o nosso tema, o nosso programa é baseado nisso aí, casamento instituído por Deus. Quando Deus instituiu o casamento, ele instituiu o casamento como uma dádiva, um presente, algo para beneficiar o homem, né? Então Deus lá, não é bom que o homem viva só. Então Deus instituiu o casamento para que o casamento seja um lugar onde você se sinta bem, onde há alegria. Nós já mencionamos em programas anteriores, né? Às vezes nós estamos no dia a dia do trabalho, mas quando chega a hora de voltar para casa, que sentimento maravilhoso. Ah, estou voltando para casa, né? Porque você vai encontrar um ambiente de paz, um ambiente de confiança, de amor verdadeiro, né? Cada um com seus problemas, cada um com as suas manias, né? E a gente vai ficando mais velho, a gente tem as manias da gente, que a nossa parceira, nossa esposa ou esposo de alguém, ele já convive com isso, né? E sabe lidar com isso, né? Isso é muito importante. Então, lembre-se, casamento foi instituído por Deus. E se é instituído por Deus, esse sentimento não pode existir, porque senão ele vai destruir. Estamos encerrando nosso programa. O amor precisa de cumplicidade, o amor precisa de lealdade, o amor precisa de confiança. E nós falamos aqui, o ciúme é uma pessoa que está doente e é uma pessoa que não tem autoestima. Busque isso aos pés do Senhor. O Senhor pode, converse com seu companheiro, com sua companheira, seu esposo, sua esposa. Conversem, orem juntos, porque o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.